Você sabia que uma lesão na Copa do Mundo pode virar uma conta milionária nos bastidores? Foi isso que voltou à discussão depois que Lucas Paquetá se machucou contra o Japão. Para o torcedor, parecia apenas um problema para a seleção brasileira. Paquetá sentiu a parte posterior da coxa esquerda, saiu no intervalo e virou desfalque no mata-mata. Mas existe um detalhe importante. Paquetá estava defendendo o Brasil, mas o contrato dele é com o Flamengo. Então, se ele se machuca jogando pela seleção e depois não consegue atuar pelo clube, quem paga essa conta? A resposta envolve um programa da FIFA que pode compensar financeiramente os clubes quando atletas se lesionam defendendo suas seleções. Mas esse pagamento não é automático e nem mesmo garantido. Para entender como isso funciona, é preciso conhecer a regra dos 28 dias. Mas antes, vamos lembrar como essa discussão veio à tona. Lucas Paquetá sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda durante a vitória do Brasil por 2-1 sobre o Japão. Ele precisou deixar o jogo no intervalo e foi substituído por Endrick. Depois dos exames, a CBF confirmou a lesão e informou que ele faria tratamento intensivo, mas sem estipular um prazo de retorno. No dia seguinte, foi confirmado que Paquetá estava fora das oitavas de final contra a Noruega. Ou seja, além da preocupação médica, a lesão tinha impacto esportivo imediato para o Brasil. Mas o impacto não termina na seleção. Se Paquetá continuar sem condições de atuar quando voltar ao calendário de clubes, o Flamengo também pode ser afetado. E é aí que entra o programa de proteção da FIFA. O mecanismo chamado Club Protection Program, ou Programa de Proteção aos Clubes, existe justamente para situações em que jogadores se lesionam enquanto estão a serviço de suas seleções. Mas o programa não cobre qualquer lesão. A FIFA fala em incapacidade temporária total. Na prática, isso significa que o jogador precisa ficar completamente sem condições de atuar pelo clube por causa daquela lesão. E existe uma regra decisiva. Esse afastamento precisa passar de 28 dias consecutivos. Os primeiros 28 dias funcionam como uma espécie de período inicial, que não gera compensação. O possível pagamento só começa a ser contado a partir do 29º dia de afastamento. Além disso, o clube precisa seguir o procedimento da FIFA. Os detalhes do acidente devem ser enviados em até 28 dias a partir da data da lesão. Se o pedido for feito fora desse prazo, ele pode ser rejeitado. E quanto a FIFA pode pagar? O teto é de 7,5 milhões de euros por jogador e por acidente. O limite é de 20.548 euros por dia, calculado com base no salário fixo que o clube paga ao atleta. Bônus, prêmios e valores variáveis não entram nessa conta. Então a regra é simples de entender, mas cheia de condições. A lesão precisa tirar o jogador do clube por mais de 28 dias. O valor depende do salário fixo e tudo precisa ser comprovado dentro do procedimento da FIFA. Para entender melhor, vamos simular com o caso de Lucas Paquetá, usando o limite diário de 20.548 euros por jogador lesionado. Então, se Paquetá ficasse fora por 30 dias, por exemplo, apenas 2 dias poderiam entrar na conta. No teto da FIFA, isso daria 41.096 euros. Se o afastamento chegasse a 45 dias, seriam 17 dias compensáveis, ou seja, 349.316 euros. E se uma lesão tirasse o jogador por 90 dias, a conta poderia chegar a 1.273.976 euros, sempre considerando o teto diário da FIFA. Mas atenção, isso não quer dizer que a FIFA pagaria exatamente esses valores ao Flamengo. O cálculo real depende do salário fixo do jogador, da comprovação médica, do prazo de envio dos documentos e da aprovação do pedido. Ou seja, a lesão de Paquetá pode até gerar uma compensação milionária, mas só se ultrapassar os 28 dias, cumprir todos os critérios e for reconhecida dentro do programa da FIFA. Paquetá não foi o único caso brasileiro a acender esse alerta. Rafinha também sofreu uma lesão muscular durante a Copa. Ele deixou o jogo contra o Haiti ainda no primeiro tempo, e a CBF confirmou uma lesão na região posterior da coxa direita. Assim como no caso Paquetá, a entidade não informou inicialmente um prazo de retorno. O caso chama ainda mais atenção porque essa é a 4ª lesão de posterior de coxa de Rafinha no último ano. Ele já havia perdido 23 partidas pelo Barcelona na temporada anterior. Mas para a FIFA, esse histórico de lesões não muda o valor da compensação. O que importa é saber se a lesão da Copa foi um novo acidente durante o período com a seleção ou se ele já chegou ao torneio tratando uma lesão existente. Se a FIFA entender que o afastamento decorre de uma lesão que já existia e estava em tratamento antes da convocação, o caso pode não ser coberto.
Mas se Paquetá e Rafinha mostram o lado mais comum das lesões musculares, o caso do Canadá mostra o cenário mais dramático. Ismael Koné, do Canadá, sofreu uma fratura na perna durante a partida contra o Catar. A lesão aconteceu após uma entrada de Assim Madibo, em um jogo que terminou com vitória canadense por 6-0. Koné precisou passar por cirurgia. A FIFA puniu Madibo com 5 jogos de suspensão. A comissão disciplinar da FIFA enquadrou o lance como jogo brusco grave. Ainda não há uma decisão confirmando o pagamento de compensação ao Sassuolo, clube italiano onde Koné atua. Mas a fratura, a cirurgia e o provável afastamento longo fazem dele um exemplo claro de caso que pode ser analisado dentro do programa de proteção da FIFA. Esse exemplo ajuda a mostrar que o programa não se limita a lesões musculares. Ele também pode envolver acidentes graves e fraturas. Mas, independente do tipo de lesão e do tempo de afastamento, uma coisa é certa. Para a seleção, o jogador é uma peça esportiva. Mas para o clube, ele também é contrato, salário, planejamento e patrimônio. Uma lesão na Copa pode tirar um jogador do Mundial, mas também pode afetar o calendário do clube quando a competição acabar. A Copa é emoção, sonho e camisa nacional. Mas nos bastidores, cada lesão também vira laudo, prazo, recuperação e incerteza, tanto para os times como também para os atletas, que precisam lidar com uma situação que ninguém deseja passar. Mas se uma lesão na Copa pode mexer com milhões nos bastidores, ela também pode mudar para sempre a história de um jogador. Foi isso que aconteceu com Neymar, perseguido por lesões em praticamente todos os mundiais que disputou. Clica aqui no vídeo e assista o drama de Neymar nas Copas.